Então, tem uma separação, que eu acho que agora vamos dar oportunidade para o irmão Roberto Flávio. Irmão Roberto Flávio, o que está achando desse tema, meu irmão? Fala conosco. Tá fechado o microfone, meu irmão, tá fechado o microfone. A paz de Alça, aos amados irmãos e a todos aqueles que vão nos acompanhar pelas plataformas. Boa noite, um bom entardecer, um bom dia. Não sabemos o horário e o dia que algumas pessoas serão alcançadas por essa fala simples, porém buscamos enriquecê-la com humildade naquilo que o Pai quer agregar. Tema propício, tema muito interessante, mas precisamos entender algo aqui tremendo, que essas promessas para um povo Iaquerrilá, ela está em duas dimensões. A primeira promessa, ela está numa dimensão terrena e fala de uma nação, um povo. A segunda promessa é especificamente para Querrilá, do Machia. Então, precisamos entender isso. Essa é a confusão gerada de geração em geração, porque as pessoas difundem esses dois assuntos importantes. Há uma separação. A primeira promessa é bem clara, bem óbvia, quando nós pegamos lá os Pentateucos, pegamos o livro de Deuteronômio, quando pegamos os profetas, quando pegamos o livro de Número, lá do Gênesis, tudo indicava para um povo e uma nação. Um povo e uma nação. E o Pai queria perpetuar o seu poder, as suas orientações nesse povo para que eles fossem modelo para o resto do mundo. Então, essa é a primeira promessa, uma promessa de bênçãos materiais, de territórios, de conquistas e etc. A segunda promessa, ela fica no aspecto espiritual. Isso dá para entender por que essa confusão ela se tornou agora, irmão Josimar, irmão Wagner, irmã Maria Pacheco, ela se torna agora um assunto complexo, porque o diabo sabia que é melhor ele atacar naquilo que é espiritual do que aquilo que é terreno. Porque aquilo que é terreno é passageiro, mas aquilo que é espiritual é duradouro. Então, quando você fala de promessa terrena, você vai ver que Israel ele teve os altos e baixos deles. Mas a promessa do Pai perpetuou na vida deles. Eles foram espalhados, nós sabemos. Depois o Pai o reuniu. Hoje nós sabemos que a nação está estabelecida. E quando nós pegamos lá a carta aos Romanos, capítulo 11, Shaul vai falar também que esse povo israelita, eles vão alcançar também essas promessas espirituais. Porque de primeira mão a promessa para essa nação, ela é terrena. Ela é terrena. E a promessa espiritual, ela é bem clara para Querrilá do Machia. Que é o quê, irmãos? Uma promessa terrena? Não, é uma promessa espiritual. Aonde está o repouso? É terreno? É no Brasil? É no Chile? É na Espanha? É nos Estados Unidos? É na Grã-Bretanha? Não. Aonde é? A moradia dos salvos, dos alcançados no Machia. A nova Yalxalã celestial. Yalxa ensinou tudo aquilo que era espiritual. Essa é a herança da Querrilá espiritual do Machia. Então, sabemos que quando o diabo ele soube dessa promessa, ele começa agora a fazer o quê? Trabalhar na esfera terrena para que essas promessas espirituais acabassem em confusão, como a gente está vendo agora na realidade. Então, como nós falamos o nosso primeiro podcast, no primeiro episódio, né, meu irmão? Lá do nosso primeiro episódio, correto. Que a Querrilá, ela começa no século I, ela vai bem até o ano 600, e depois, do ano 600 para cá, ela começa a fazer o quê? Começa a descaracterizar daquilo que não deveria nunca. E ela começa a descaracterizar de uma forma terrível, até chegarmos ao Concílio de Nicéia 325.
Então, aquilo que era promessa espiritual virou dogmas religiosos, virou crendice, virou imposição. É como a irmã Maria Pacheco colocou, saíram da palavra, que é viva e eficaz, para fazer divisão do corpo e da alma, e foram presos nos dogmas religiosos. Então, Constantino, o imperador daquela época, que não era bobo nem nada, criou o quê? Essa religião que é o catolicismo hoje romano, após um genocídio, que nós já falamos sobre isso, de 45 mil ialdins. Esse sistema religioso foi implantado com muito derramamento de sangue. E, ao mesmo tempo, ele agora vai nos dar um livro, ou apresenta um livro religioso com todas as ideias do império, mais ou menos. Porque se você se aprofundar na história, ele deu a Bíblia, mas também hoje esse império, eles têm, se é que eu posso chamar de Bíblia, uma coleção de livro, uma pequena biblioteca que fala dos costumes religiosos e daquilo que os seus seguidores deveriam colocar em prática. Então, generalizou essa bagunça, né? Ao mesmo tempo que ele lança a Bíblia agora também, ele também lança outro livro religioso a todas as aldeias do Império. E compilando assim, irmãos, compilando assim, a Bíblia é criada. Então eles começam a trabalhar de uma forma sutil e a Bíblia é criada em 327. Hoje nós temos uma Bíblia que apenas nós temos 40% do que é verdade, segundo os manuscritos. Só 40%. O resto aí está uma alteração só. Nós precisamos entender algumas falas de Alcha, quando ele dizia, ai daquele que acrescentar, ai daquele que tirar. O irmão Romilson, ele sempre bate nas suas mensagens, nos seus ensinamentos, que foi colocado o quê? A medida de fermento, o quê? Na boa massa, para que essa massa, né, levedasse. 3 medidas de fermento na massa. Então nós sabíamos, segundo aquilo que Alcha já estava falando, que ia haver essa alteração, essa coisa terrível. Então Constantino, conhecido como o imperador de Roma, deu ordem a um escriba chamado Jerônimo, que traduzisse o quê? A versão da Vulgata para o latim, mudando os nomes próprios hebraicos e assim adulterando as escrituras. Em 431 foi agora inventado o culto à Virgem Maria. Eles agora apresentam um culto a um ídolo. Olha só que coisa, olha que coisa interessante. Em 431 foi inventado o culto à Virgem Maria. Em 594, o purgatório foi inventado. Em 610, o título de Papa foi inventado. Em 788, a adoração a divindades pagãs foi imposta em 995 e o significado de Kadosh posto de lado e foi alterado para foi alterado agora, tiraram o Kadosh e foi alterado agora para sagrado. Então, o Kadosh, no hebraico quer dizer acima de tudo, digno de adoração, louvor, honra. E agora eles começam sutilmente a alterar o original e apresentando o quê? O falso. Justamente o que esse programa aí apresenta, né? Verdades e mentira. Então eles começam agora a dissipar
as verdades do Mashiach para as verdadeiras promessas espirituais, promessa de fortalecimento, promessa de proteção andando nessa esfera terrena, sendo atacado toda hora, a todo instante pelo mal, promessa de nos transformarmos em pessoas melhores como seres humanos, promessas de adorarmos ao nosso Criador em primeiro plano e sobre todas as coisas, devido ao quê? Essa mistura de valores. Tiraram aquilo que era original e apresentaram aquilo que é profano. E é uma coisa estranha, né, irmãos? As pessoas se agarram mais naquilo que vão massagear o seu ego, abre aspas, vai dar uma falsa satisfação de dever cumprido, mas, na verdade, saíram verdadeiramente das promessas espirituais. Hoje, as igrejas atuais, o monopólio, o império da manipulação, tem o quê? Feito propostas aos homens, aos seus fiéis, aos seus seguidores, que fogem à verdade das Escrituras. A promessa de Yahshua é uma promessa espiritual. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos e abatidos, que eu vos aliviarei. A promessa de Yahshua sempre foi espiritual. E hoje está descaracterizado segundo os valores humanos. Vamos de informações. A todo o povo que se interessar em saber mais e quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima. Aleluia.